Zacarias e Isabel. Vocês querem ouvir a palavra? Quem quer ouvir? Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O que é avançado em dias? É velho? Uai, o sujeito falou para mim, o senhor está avançado em dias, eu fiquei feliz. Não é brincadeira. Avançado em dias é velho, é? Rapaz, eles eram velhinhos. Uma mulher estéril não pode conceber, é isso? Não, não pode. Ela não pode. É uma mulher que não consegue ovular, não tem fertilidade, ela não consegue conceber. E o Zacarias também já era um sujeito avançado em idade e não podia fertilizar. Só que eles nunca deixaram morrer o sonho deles. As pessoas são fracas, às vezes, naquilo que elas sonham e projetam. Basta uma dificuldade ou alguém provar para ela que não tem jeito, que não tem saída, para desistirem dos seus sonhos. Eu não estou falando de gravidez, não, eu estou falando de sonhos. O sonho de Zacarias e Isabel era o quê? Ter um filho. Talvez o seu sonho seja ser curado do câncer que foi diagnosticado, ou de uma outra enfermidade, ou relativo às suas finanças. Você tem problemas crônicos, financeiros, e você tem sonhos, você quer ter uma vida com qualidade, não é verdade? Os sonhos das pessoas não são os mesmos, ou são? Não são. São diferentes. Eu tenho sonhos também, só que eu já tive sonhos improváveis, impossíveis, que foram realizados. Deus me coloca toda semana na frente de um sonho realizado. Toda semana. Quando eu era menino, quando era jovem, estava começando a fazer a obra, eu era o menor num grupo grande de obreiros, de auxiliares. E para aqueles que eram meus senhores, meus mestres, eu tinha um agravante. Como alguns deles eram racistas, e tinham vários preconceitos, eles diziam que em determinadas áreas do Brasil, regiões, eu não poderia pregar. Eu fico observando quando, hoje no Brás, tinha muita gente do sul lá, do Paraná, né? E eles diziam que eu não poderia pregar lá no sul.
Agora há pouco eu estava conversando com um bispo aqui, e ele é lá do sul, não sei se ele está aqui ainda. Uma senhora do sul falou que o apelido dele é menino de vó. Ele está aí? O menino de vó está aí, filho? Ó, o bispo, né? Ele é abençoado. E eu estava conversando com ele, fazendo umas perguntas. Aonde disseram que eu não podia pregar, o que eu não poderia pregar, eu já cheguei a fazer reunião com quase 1 milhão de pessoas. Nosso diretor tem imagens ali. Em Porto Alegre, no anfiteatro. Ele estava lá, o menino. Estava chegando na época, 10, 15 anos, 12 anos atrás. Hoje é um bispo da igreja. Então, eu e você temos sonhos. Alguém poderoso quer que realizemos os nossos sonhos. Porém, Satanás não quer. O diabo não quer. Então o diabo, você lembra que eu fiz no anfiteatro, filho? Um mar de gente, estava o bispo, acho que é o bispo Amauri que estava lá. Ah, sim, é verdade. Você estava lá? Mas você era um menino mesmo na época, né? 17? Hoje você tem uns 31. 31? Olha lá. Mas eu fui preocupado, falaram com vocês, por exemplo, você clarinho, seus olhos são verdes ou azuis? Verdes. Olha lá. Falaram assim, não vai no sul, porque o povo lá não gosta de negro, falaram para mim. E o povo lá é apaixonado por nós, não é verdade? Quem falou isso era um pastor-chefe meu, um bispo. Pode um negócio desse, um trem desse, mas tudo bem. Eu só quero mostrar para você uma coisa. Se você sonha, se você projeta, se você anseia, se você quer mudanças, elas podem estar num grau de dificuldade muito elevado. Que existe uma receita para que esses sonhos se realizem. Olha a reunião em Porto Alegre, ó. Olha a reunião em Porto Alegre. Eu nunca tinha visto um trem desse naquela região. Ó. Tinha drone naquela época? Ah, helicóptero. Filmando por cima. Hoje não precisa mais, né? Rapaz, eu fiquei assustado. O prefeito também. O prefeito falou, nunca vi um negócio desse. O prefeito de lá. Falei, prefeito, aqui no sul, também não, eu já vi em outros lugares. Mas a verdade é que isso que você está vendo ali, isso aqui, é fruto de um pedido que eu fiz, quando não podia nem comentar com os outros. Eu disse, eu nem pregar na igreja podia. Eu disse, o meu sonho eu vou realizar. Qual que é? Eu falei, eu vou pregar para multidões. Era menino. É? Agora, se mostrar o roteiro, ou seja, as veredas, os caminhos, de lá para cá, aí você vai falar, meu Deus, mas como é que o senhor continuou acreditando? Oh, o José sonhava que ia ser grande. E no sonho ele via os feixes dos irmãos se inclinando para os deles. Daqui a pouco ele se viu dentro de um buraco jogado pelos irmãos, depois foi vendido como escravo. E depois foi revendido, é isso? E depois preso, condenado. Então, o roteiro necessariamente não vai ser favorável nem estimulador.
Os caminhos nem sempre vão te dar esperança de que os seus sonhos vão se realizar, de que os seus projetos vão se concretizar, não. Mas a receita qual é, apóstolo? Põe lá o que esse casal deixou para nós, o Zacarias e a Isabel. Ambos eram o quê, igreja? O casal, não, avançado aqui, tira esse negócio de idade da cabeça, filha. Ambos eram o quê? Justos. Diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos. Ah, eles não erravam? Sim, erravam, claro que erravam. Você vai ver que erravam. É para os padrões da humanidade, da sociedade. Eu e você somos chamados de justos, e nós sabemos que temos muitas falhas, sim ou não? Quando a Bíblia fala justo diante de Deus, olha só a observação, ó. Ambos eram justos. Deixa lá, filha, meu Deus do céu, rapaz. Não inventa. Ambos eram o quê, igreja? Eu não posso parar aí, nem respirar. Você quer ver uma coisa? Respeitando a nossa gramática, ó. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A leitura correta. Eu respirei um pouquinho na vírgula, mas como não tem ponto nos justos, eu não parei. Não posso parar. Porque se eu paro, eu estaria sugerindo que eles verdadeiramente, eles eram santos, e não eram. Mas por que a Bíblia diz que eles eram justos diante de Deus? Porque uma coisa é ser justo para o mundo, outra coisa é ser justo diante de Deus. Olha o que diz a palavra: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por... Romanos 5, é isso, filha? Hein? Romanos capítulo 5, ó. Você vai saber o que é justo diante de Deus, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados mediante o quê? Mediante o quê? Se não fosse a fé, olha só, duas letrinhas. Você sabe que Jesus é o autor da fé, né? Você já leu isso? Se Deus não criasse essa ferramenta para nós, essa arma poderosa, ninguém de nós teria chance alguma diante dos problemas, das dificuldades, porque a fé é o que move a mão de Deus. A fé é a que atrai o poder de Deus. A fé põe todo mundo em condições de igualdade, você sabia? Talvez você não possa ter no jantar logo mais um Chester, um salmão, hein? Eu vou falar das minhas comidas, um franguinho com quiabo. Isso aí não é muito caro não, né? Eu quero saber de Chester, eu quero um franguinho caipira com quiabo. Hein? Mas hein? Talvez você não possa, né? Eu não sei, talvez você não possa ter. Eu não almocei ainda, né? A minha refeição de logo mais. Talvez você não tenha, não sei. Tem gente que não tem. Mas você pode ter fé como eu tenho? Claro que pode. Quem vai te impedir? Hein? Você pode sim. Você não pode frequentar os clubes com piscina, com sauna, com isso, com aquilo. Aí o rico pode, mas você pode ter fé, pode ou não pode?
Presta atenção. E você conhece a minha história? Quem conhece a minha história? A única coisa que me garante fazendo a obra de Deus em meio a lágrimas e a maus tratos, ofensas e perseguições e humilhações, é a minha fé. A fé. Você ouviu o que a médica falou? A doutora? Não gostava, não acreditava, achava um teatro, até que eu contraí um câncer. Foi isso mesmo? Foi? Hein? Minha mamãe falou, assiste o Valdemiro. Mas, Valdemiro? Está com câncer. O médico falou, não tem jeito, o colega. Ou assiste. Imagina ela assistindo, né? Cada grito que eu dava lá de cá, eu falava, eu tenho que continuar assistindo? Hein, doutora? Mas valeu a pena, hein? Ah, valeu. Está curada. Qual é o sonho dela hoje? Me dá um abraço. Nem gostava de mim. E o que mudou essa situação, esse quadro? A fé. E se eu te falar que gente que não gostava de mim, que estava vendo hoje, ou domingo passado, e ficou esperando a semana inteira para ver se o leproso ia voltar? E vão contar isso, você vai ver. Nas redes sociais, vão ligar e vão falar. Então, Zacarias e a esposa Isabel, eles eram o quê? Engraçado, tem um bispo ali que parece o bispo lá do sul, bispo Mavadão, ele mesmo. Ele está sem barba. Tem gente que, esse dia eu vi alguém falando negócio na internet, não tem nada a ver com Mavadão, né? É do time, porque ele torce para um time que está ganhando tudo, aí eu brinco, entendeu? É você mesmo, não é não? Ô bispo, você conheceu ele? Ele está estranho assim, ele está até bonitão, né? É o bispo André? Você não sabe. Mas você acha que de barba ele está mais bonito? A bispo falou que sem barba você está melhor. Só que eu não levei muita fé no melhor dela, não. Mas tudo bem. Pô, ele está bem, rapaz. Ele está bem, rapaz. Quem ia conhecer ele, né? Ele está bem. Aí, eu digo para você o seguinte, eles eram justos, olha a palavra que diz, diante de Deus. Ambos eram justos diante de Deus. Por quê? Porque eles viviam pela fé e numa época difícil demais também. Na época de Herodes, né? Quem já ouviu falar de Herodes? Quem sabia que Herodes mandou matar todos os recém-nascidos até 2 anos de idade? Você já pensou, rapaz? A gente fala hoje, às vezes, a gente tem uma democracia meia boca aqui, mas já ajuda, sabia? Meu Deus. E vai nos países de ditadura para ver. Eu sei, eu já vivi em alguns países onde tinha ditadura. Então, não é fácil. Aí você percebe o seguinte, que se você não tiver fé, e se você não tiver paciência, se você em algum momento perder a esperança, você não realiza o seu sonho, o seu projeto. Olha como começa a mensagem. Eles eram justos diante de quem? Porém, avançados
em dias. Olha o versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Quem sabe o que é um santuário? Quem sabe? Isso existe ainda? Ah, existe? É? Onde fica? Ah, é? Não. Quando Jesus estava na cruz, ele absorveu todas as nossas dores, sofrimentos, ele se fez pecado por nós. Quando ele não aguentou mais, ele entregou o Espírito ao Pai e fez o quê? Morreu. Quando ele expirou, quando ele morreu, o véu rasgou, os céus se abalaram. Olha lá, eis que o véu do santuário se o quê? Rasgou em duas partes, não é isso? De alto a baixo. E você ainda diz que existe isso? Existe, mas eu vou explicar para você o que é. Deus, ele aparecia, ou ele recebia os sacerdotes dentro do santuário. Ninguém podia entrar, só o sacerdote. E sabe como que eles entravam? O sacerdote, ele entrava, e na maioria das vezes tinha que botar cordas nos seus pés, porque se ele desmaiasse ou caísse lá ou morresse, ninguém mais podia entrar, senão morreria, tinha que puxá-lo. E esse santuário hoje, esse tipo não existe, não. E era só o sacerdote que entrava. Hoje, todo aquele que crê está credenciado a entrar no santuário. Que não é igreja, não é igreja. O santuário é a presença de Deus. A presença de Deus. E o Zacarias, naquele dia, esse coube por sorte, provavelmente outro que deveria entrar, mas foi ele que entrou. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Da parte de fora fazendo o quê? Orando. Da parte de fora do santuário. Agora há pouco eu estava aqui adorando, louvando, orando. Eu senti e ainda estou sentindo a presença de Deus muito forte. Presta atenção. Mas não sou só eu. Eu não estou sozinho nisso aí. Tem gente que está aqui e uma reunião simples e um pastor cansado ministrando para você, muito cansado, extremamente cansado. Só que você sente o seu coraçãozinho queimar assim. É como se alguma coisa estivesse confirmando assim: hoje você está sendo abençoado.
Ele entrou no santuário, o Zacarias. E é óbvio que ele entrava lá e o povo ficava orando. E ele entrava esperançoso, embora nem ele mais sabia, por ser velho, e a esposa avançada em dias, e ainda estéril, se realizaria o sonho deles. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor, medo do anjo. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Você já leu muito isso na Bíblia, essa palavra não temas? Porque a tua oração foi ouvida. Você já orou hoje? Quem é que tem orado por uma demanda, uma situação que parece muito distante, muito difícil? Olha para mim aqui. Você acha que o Zacarias está aqui entre nós ainda? A Isabel? Nem o filho deles, né? Quem foi mesmo o filho deles? João Batista. Ninguém deles. Em parte nenhum do mundo você vai achar esse sacerdote. Mas você vai achar pessoas que têm sonhos e desejos e projetos e anseios tão improváveis quanto daquele casal. Aqui mesmo, tem muitos de vocês que têm desejos, que têm sonhos, que seria mais ou menos como um João, como um Zacarias, velho, e a mulher já idosa e estéril, desejar gerar um filho. Ele continuou orando, com certeza zombaram dele. Imagina o Zacarias ajoelhado: Senhor, faz a minha esposa conceber. A esposa dele era uma velhinha já, só que todo mundo ali sabia que ela era estéril. Só que já estava velha e estéril. Mas era o sonho deles. Tem gente que não quer ter filho, é um direito, né? Mas você tem sonhos, com certeza. Você tem. Eu vejo daqui as pessoas lacrimejando. É porque Deus está dizendo que vai realizar o seu sonho. O Zacarias entrou e o anjo desceu e falou: não tenha medo não, porque a tua oração foi ouvida. Deve ter zombado um tanto deste homem. Um velhinho lá derrubado, acho que nem ajoelhava mais não, pedindo um filho. E a mulher dele, a Isabel, já idosa, estéril. E o anjo falou: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. De João para cá, você consegue ter uma ideia de quantos homens nasceram?
Quem consegue? Hã? Bilhões, bilhões e bilhões. O casalzinho que tinha um sonho de ter um filho, que era estéril, não teve um filho, pura e simplesmente. Aquele que foi gerado pela estéril e idosa, segundo as palavras do próprio Jesus, Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Jesus falou. Esse filho da estéril. Nunca houve na face da terra um homem da qualidade deste menino aí, nascido de Isabel, a não ser o nosso Salvador, que era maior. O João Batista falou: esse é maior do que eu, nem as sandálias eu posso desatar. Mas tirando Jesus, nem Jó, nem Abraão, nem Moisés, nem Jacó, ninguém foi como ele, igreja, ninguém foi como ele, ninguém. E ele nem era para ter nascido. Como é que uma mulher estéril e já idosa vai conceber? Como é que um homem naquela idade vai fertilizar? Então, Deus está dizendo que se você for justo diante dele, ele dá o que você quiser, o que você pedir, ainda que pareça impossível aos olhos de todos. Igreja. O Zacarias não está mais aqui. Não, nem Isabel. Você é o Zacarias, eu sou o Zacarias. Você, mulher, é a Isabel. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Qual é a sua necessidade? Não conta que alguma religião, alguma autoridade, algum apóstolo ou pastor vai realizar o seu sonho. Mas seja justa ou justo diante de Deus, ou seja, tende fé em Deus, Jesus disse. E você vai ver coisas impossíveis acontecendo na sua vida, improváveis. Impossíveis. O anjo falou num tema: não tenha medo não. A sua mulher, Isabel, ela vai dar à luz a um filho, ela vai te dar um filho. E o anjo escolheu o nome, antes que ele botasse Valdemir ou um nome desse aí. O anjo falou: a quem darás o nome de quê? De João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Tem alguém grande aqui diante de Deus? Não, mas o João Batista era grande diante de Deus. Olha que coisa. A mulher que não podia ter, teve o maior de todos. O homem que não podia ser, foi pai do mais abençoado que a terra já viu. São coisas que Deus faz, que Deus proporciona, que Deus realiza. Mas eles eram justos diante de Deus. O anjo falou para ele, e ele ficou tão nervoso. Eu vou usar uma coisa que os bispos sempre usam. O que houve, bispo? Eu estou nervoso, apóstolo. Estou nervoso. Quando erra, né?
E quem é culpado? É o Senhor. Quem já viu isso? Eu vou quebrar o galho do Zacarias. Ele estava tão nervoso que ele pergunta para Deus, olha lá, coloca lá, para o anjo, ó. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Ele chamou a mulher dele de velha, não. Ele falou avançada em dias, né? Quer dizer, mais ou menos que nem ele. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ou seja, eu sou... Olha só, quantos anjos Deus tem? Ô bispo Jorge, quantos anjos Deus tem? Não, milhares ou milhões, trilhões. Mas ele não mandou um anjo qualquer. Rapaz, é muito interessante. Quando o Daniel estava lá orando, uma situação que envolvia grande conflito, Deus mandou um anjo, o Satanás ficou lá brigando com ele. Aí teve que mandar um outro, o Miguel, um arcanjo, e aí deu uma lapada no Satanás e entregou a vitória. Mas no caso específico do Zacarias, gente, é muito legal isso. Gente, ninguém de nós sabe o tanto que Deus gosta de nós. A gente sabe que Ele gosta, que Ele ama. Nós não somos muita coisa para a sociedade, nem. Tem gente que nem a família tolera. Mas para Deus, você é muito especial. Muito especial. Olha só. O anjo falou assim, o Gabriel: eu sou o Gabriel, que assisto diante e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Qual era o setor que o Gabriel atuava lá no céu? Ele está dizendo ali, ó. Hein? Tem anjos que nem da terra saem, se você quer saber. Você sabia disso? O Jacó falou que ele sonhou e ele viu os anjos subindo e descendo, ou descendo e subindo? Subindo e descendo. Por que os anjos primeiro subiam para depois descerem? Porque eles moravam e assistiam onde? Onde é que eles assistiam? Na terra. Aonde nós vamos, todo lugar, nós que servimos a Deus, que cremos em Deus, tem um ou mais anjos andando conosco dia e noite. Quando estamos dormindo, eles estão ali guardando. Foi daí que nasceu o anjo da guarda, que eles falam. Os católicos falam o anjo da guarda. É esse anjo aí. Esse anjo. Os anjos foram com Jacó no deserto. Quando ele sonhou com Deus, ele viu uma escada que ia até o céu, e os anjos subiam e depois desciam e ficavam lá com ele, porque é o lugar deles, eles assistiam ali. Esse Gabriel, o anjo, ele era um dos preferidos. Ele trabalhava e assistia diretamente com o pai, ali no trono ali, ó. Ele convivia com o pai. Ele deve ter sentido até algo diferente, como Jesus na cruz, né? Jesus caiu tanto pecado nosso em cima dele, e dores, e feridas, e cusparadas, e humilhação,
que naquele momento ele não chamou Deus pelo nome de Pai. Ele sempre falava, meu Pai, Deus Pai, meu Pai. Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele se sentiu longe. Imagina o anjo que assiste diariamente diante de Deus. Deus olha para ele e fala assim, ô Gabriel, você vai ter que ir lá na terra. Senhor, eu vou sair de perto do Senhor? Você precisa ir lá porque tem um velhinho lá, um sacerdote, que ele tem uma fé tremenda, ele e a esposa, e eles alimentam um sonho de muitas décadas, muitas décadas, e hoje, por sorte vem de quê? De sorteio, você sabia disso aí ou não? Por sorte, ele está entrando no santuário, e quando ele estiver lá orando, você entra e diga para ele que a oração dele foi ouvida. Olha que coisa linda. Puxa vida. Só tem um sonho que é maior que todos os sonhos, é ter a oração ouvida por Deus. Deus falou isso para Salomão, Deus falou para Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, porque o Satanás entrou na frente do anjo, entrou na frente, segurou e tal coisa, Às vezes, as nossas orações, elas não nos trazem respostas urgentes, imediatas, sabe? Rápidas. Mas toda vez que a gente abre a boca e o coração para orar, elas chegam em Deus. É necessário, inclusive, no caso, Deus, como é onisciente, ele poderia ter mandado logo o Miguel, mas ele permitiu isso, para ver se o Daniel, não é para ver, porque ele sabia que Daniel ia perseverar, mas para que fosse didático para nós hoje. Hoje eu e você sabemos que se não pararmos de orar, a bênção vem, o milagre vem, a resposta vem, o anjo aparece. Se você não desistir, nunca, é certo que daqui a pouco o anjo vai chegar e vai trazer o que você está pedindo. Não tem como. Não tem como falhar, isso aí não falha. Isso aí não depende de projeto de governo, de colheita, de safra, de chuva ou de seca, não. Isso aí depende de você não parar de orar, perseverar e esperar. O anjo falou, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá o que, igreja? Prazer. Em ti haverá o que, igreja? Prazer e alegria. São as coisas principais da vida. Prazer e alegria. O prazer na vida do ser humano, ele é tão extraordinário, que os animais, eles se alimentam de forma diferente de nós. Eu e você não nos satisfazemos saboreando ou comendo, degustando um capim, alguma coisa sem sal, sem tempero, porque até no paladar Deus deu prazer ao homem. Aliás, Salomão falou isso. Ele disse que nada melhor para o homem do que ter prazer, comer e se alegrar, enfim, viver vida regalada. Então,
até o nosso paladar. A gente não come por comer, não. Aliás, esse é um dos problemas nossos também, porque se você for acompanhar o paladar, você... Hein? Tem que dar uma controlada, né, filha? Quem tem bom paladar... Tem gente que fala assim, eu engordo só em olhar. Quer dizer, tem gente, todo gordinho fala isso. Eu falava também. Eu estou gordinho, mas eu parei de falar isso aí, que é conversa. Você não comia, não engorda não, rapaz. Engorda só em olhar. Mas é gostoso, né, igreja, comer? Deus falou para o Zacarias, eu imagino que durante essas décadas ele teve muitas humilhações e tristezas e frustrações, se sentiu um lixo, sabe? Sendo um servidor do Senhor, um servo, um sacerdote, as pessoas, vem cá, Zacarias, você não é pastor, você não é sacerdote, você não intercede pelo povo, por que você não consegue realizar seu sonho? O anjo falou para ele, você vai ter prazer e alegria. Tudo porque a oração dele foi? Muitos. Está escrito muito, onde é que você está apontando aí, filha? Você também você não almoçou não também não, né? Almoçou? Almoçou já? Então você era para estar forte. Por que você está lendo errado aí? Você achou lá. E muitos se regozijarão, ou seja, se alegrarão com o seu nascimento, o nascimento do João, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Que coisa, hein? Aí, ó. Você que gosta de entornar, né? Não é uma coisa boa, não, hein? Hein? Esses dias tinha um sujeito bêbado falando mal de mim na internet. Mas bêbado igual uma porca. Eu não sei se porca bebe. É que lá em Minas fala isso no interior. Gambá. Não tem o gambá? Bêbado igual um gambá. Falando mal de mim. Eu falei, rapaz. Falei, quando ele curar da cachaça, ele vai ver isso. Ele falou, uai, por que eu estava falando isso? Você já ouviu eu falando num vídeo? A cachaça vai te matar. Quem já ouviu? Já? Tem gente que acha que eu estou falando. Fizeram uma montagem, tem gente que acha que eu estou falando isso por algum político, não tem nada a ver. Nada a ver. Ele toma também um negocinho, mas não tem nada a ver. Eu estava falando isso aí para um camarada que estava me imitando e com as bebidas atrás, as garrafas. Aí fizeram montagem. Então, a pessoa que é justa diante de Deus, Deus dá a ela prazer e alegria. Você entendeu a palavra? Não há sonho distante ou impossível se você submeter-se a Deus, orar, jejuar, se santificar. Se você servir a Deus de todo o seu coração, Deus vai fazer coisas muito grandes na sua vida. Amém? Fica de pé, por favor.